Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Eu sou Bruno Martins e estarei fazendo a apresentação da parte de DevOps do projeto Helios, realizado pelo grupo Coding Stars para o projeto de Global Solution da FIAP. O nosso projeto ele foca numa parte de monitoramento e gerenciamento de habitats espaciais autônomos. E aqui hoje estaremos fazendo a partir da clonagem do repositório do GitHub a parte demonstrando o funcionamento das funções da VM e o seu funcionamento em nuvem, de acordo com as etapas que foram demonstradas pelo próprio README do GitHub. Bom, professor, como pode ver, a Virtual Machine ela foi criada previamente já para podermos demonstrar a parte da clonagem do GitHub e o resto dos comandos e configurações sem problemas. Inclusive com as portas já abertas e liberadas, sendo a 22, 8080 e 5432. Inclusive com a parte da IP pública já liberada para a gente poder ter acesso pelas entradas usando o endereço de IP. Bom, professor, agora eu vou acessar a VM Linux pelo terminal. A partir daqui, todos os comandos serão executados dentro da máquina virtual no Azure. Porém, aqui como você pode ver, mostrando que está configurada na parte do SSH, ele vai rodar certinho. Inclusive, servindo de adendo, caso você não tenha o SSH configurado no momento, não tem problema. O Run Shell Script também vai funcionar perfeitamente para esse projeto. Porém, como já estamos usando do PowerShell aqui, vamos seguir inserindo o comando para a clonagem do GitHub e aqui o repositório estará pronto. Bom, e agora com o repositório clonado, eu vou usar aqui o comando lsla para poder mostrar que os arquivos estão aqui presentes. Isso indicando que o repositório funcionou na clonagem e os arquivos de DevOps necessários para execução com o Docker estão aqui dentro agora. Ok, agora usando o comando lsla script, como pode ver, o Dockerfile define como a imagem da aplicação Java será construída. O Docker Compose.yml vai orquestrar os containers da aplicação e do banco. O .env.example serve como base para as variações de ambiente. E a pasta scripts vai conter os comandos de apoio para deploy, testes e coleta de evidência. Ok, a partir daqui, usando o comando cat.env eof, aqui a gente vai estar gerando e configurando as portas da aplicação e do banco, além das credenciais do PostgreSQL. A aplicação usa essas variáveis para se conectar ao banco em container, sem precisar alterar o código. Bom, seguindo esse comando em seguida e aplicando ele, o Docker Compose vai começar a construir a imagem da aplicação e subir os containers em segundo plano. O projeto usa dois containers principais, um para API Java Spring Boot e outro para o banco PostgreSQL. Bom, com ele pronto, a gente vai usar Docker Compose PS, que é o comando que vai mostrar os containers em execução. A aplicação está pública na porta 8080 e o banco Postgre na porta 5432, como está listado aqui. Agora, utilizando o comando Docker Images, também vai ser possível de ver a imagem do Docker da aplicação. Eu usei para otimizar ela no Dockerfile uma runtime Java reduzida usando JLink. Assim eu consegui deixar abaixo dos 400 MB, deixando uma imagem bem leve. Bom, agora executando a parte do Docker Logs, por meio dos registros, é possível ver que o Spring Boot iniciou corretamente, o Tomcat está rodando na porta 8080 e a conexão com o Postgre foi estabelecida pela rede interna do Docker. Aqui, tudo registradinho. Bom, agora realizando o comando de Docker Container de execução, ele vai acessar o container da aplicação em execução e mostrar o diretório do trabalho definido no Dockerfile e o usuário utilizado no processo, como está sendo apontado aqui por essa parte. O que também acontece de ser apontado por esse comando é o fato de que o usuário Helios é um usuário não privilegiado, o que está atendendo à boa prática de não executar a aplicação como root dentro do container, como está sendo apontado aqui por essa parte. E agora, enfim, usando o Docker Container executar para acessar a parte do Postgre, também dá para acessar o container do banco de dados em execução para comprovar que ele está ativo e disponível para consultas. Agora, acessando o Swagger, mostrando a documentação interativa da API, com a aplicação está rodando no VM Azure e com a porta 8080 liberada. Assim, a gente consegue acessar os endpoints pelo navegador, mostrando aqui cada um deles com suas funções. Agora, executando esse comando em seguida do export, o script Azure Smoke Test vai executar as chamadas HTTP para criar registros principais na API.
Ele vai criar um habitat, um ocupante, um módulo habitacional, um sensor e uma reserva. Essas operações vão demonstrar o funcionamento básico dos CRUTs dentro da área do Swagger. Agora, por meio dos códigos que inseri, eu posso consultar pela API os registros que foram criados. E aqui dá para mostrar que a aplicação está respondendo corretamente às requisições HTTP. Agora, usando o comando de script, ele vai estar evidenciando e reunindo as principais partes da entrega, containers em execução, logs de aplicação e do banco, acesso aos containers que eu executar e até consultas SQL diretamente na parte do Postgre. Agora, esses dois comandos de consulta que eu realizei, eles são diretamente executados dentro da parte do container do Postgre, e elas acabam comprovando que os dados criados pela API foram persistidos no banco. Agora, pela parte listando o Docker Volume, é possível ver o volume PostgreData aqui surgindo no RM. Ele é usado para persistir os dados do banco Postgre, mesmo que o container seja recriado. Bom, agora, usando a parte de listar a Docker Network, a rede Helios vai estar conectando a aplicação e o banco, e por isso a aplicação consegue acessar o PostgreSQL usando o nome interno DB de database. Bom, professor, com isso, a demonstração está cobrindo os principais requisitos do DevOps: a clonagem do repositório, configuração por variáveis de ambiente, a construção da imagem Docker, que está a menos de 400 megabytes, a execução dos containers em nuvens, logs, acesso por via execução, o CRUD pela API, a persistência em Postgre e o volume nomeado com a rede Docker. Assim, apresentando por último, porém não menos importante, a exclusão e encerramento da Virtual Machine aqui no Azure. Afinal, para não consumir os créditos. Vindo aqui na parte de exclusão de recursos, insira aí o nome do grupo, onde eu vou copiar, colar e excluir. Com isso, vai ter encerrar aqui de excluir e a apresentação estará completa. Agradeço pela sua atenção, professor, e espero que você tenha um ótimo dia, tarde ou noite.